A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Graça e paz, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um programa da Igreja Presbiteriana de Lages, Semeando para a Vida Eterna. Hoje nós vamos falar sobre fé. Nós vamos ler um texto que é bastante conhecido, um milagre que Jesus faz sem querer. Ele não quis fazer o milagre, mas o milagre aconteceu pela fé da pessoa que se aproximou dele. E nós vamos orar também pela nossa cidade, pela sua família. Fique conosco, ouça a palavra do Senhor, seja abençoado. Oremos. Deus e Pai, te louvamos por mais um dia que o Senhor nos dá. Te agradeço, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de levar a Tua palavra. Que o Senhor esteja abençoando os nossos ouvintes. Possamos, ó Deus, sentir a Tua presença, sermos consolados, instruídos e transformados pela Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, pedimos pela nossa cidade, pelos lares, ó Deus, as famílias que compõem a nossa cidade. O Senhor esteja se compadecendo, derramando a Tua graça, o Teu amor, e também pelo nosso estado, pelo nosso país, ó Deus. Rogamos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém, Senhor Deus. Amém. Queridos, na nossa igreja a gente tem algumas programações para todas as idades. Temos o nosso culto público aos domingos, 9 horas da manhã e às 19 horas. 10 horas da manhã, depois do culto, nós temos uma escola bíblica dominical que tem para as crianças, para os adolescentes, para os jovens e para os adultos. Você é o nosso convidado. Temos programações durante a semana de estudo bíblico nos lares, temos também eventos para as mulheres, para os homens, para os jovens. Então, se você quer fazer parte da nossa igreja, tem programação para toda a sua família ser instruída na palavra de Deus, comunhão com os irmãos e irmãs, e você é o nosso convidado. Deus abençoe a sua vida e você será muito bem-vindo. Nós vamos ler para a nossa meditação o Evangelho de Lucas, no capítulo 8. Eu vou ler dos versículos 43 até o 48. Ele diz assim: certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou, à vista de todo o povo, a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Fé. Às vezes o termo fé, ele é desvirtuado. Às vezes confundimos fé com pensamento positivo. Às vezes confundimos fé somente como um ato da divindade para conosco, ou aquilo que nós acreditamos, seja em divindade, seja em nós mesmos ou nas coisas ao nosso redor. A Bíblia traz uma definição de fé. Se você tiver uma Bíblia na sua casa, abra lá na carta aos Hebreus, lá no Novo Testamento, no capítulo 11, no versículo 1 diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Ela é a certeza de coisas que se esperam
e a convicção de fatos que não se veem. Certeza de coisas que se esperam. Você espera alguma coisa, esse esperar não é somente sentar e observar. Esperar é você ter a perspectiva de que isso vai se concretizar. E convicção de fatos que não se veem é você ter a certeza absoluta de que isso vai acontecer. Então, a definição que a própria Bíblia dá de fé, ela usa a nossa cognição, a nossa inteligência, a nossa imaginação, tudo isso conjugado no desejo do acontecimento. Aqui nós temos uma história maravilhosa, uma narrativa do Evangelho. Essa narrativa a gente encontra em Mateus também. Mateus relata essa passagem. E em Lucas, um pouco mais detalhadamente, né? Esse testemunho do que ocorreu ali naquele momento. Às vezes nós lidamos com a fé crendo que a fé só depende daquilo que eu possa querer e fazer. Vamos também para o ensino bíblico dizendo que a fé é um dom de Deus para nós. A fé é um dom de Deus. E nós, na nossa forma de pensar, teologicamente falando, nós cremos e aprendemos com a Bíblia que a fé é o instrumento que Deus usa na nossa vida para a salvação, para crermos em Jesus Cristo. Então nós só podemos crer em Jesus Cristo através da fé, através dessa certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. E a fé é o instrumento que Deus usou no Antigo Testamento e no Novo Testamento e até hoje. É a mesma fé para crer no seu Filho Jesus. A própria carta de Hebreus vai afirmar, aqui no capítulo 11 até, sobre essa galeria da fé que começa aqui, falando sobre as ações de pessoas do passado que crendo até contra a própria esperança, como foi no caso de Abraão, crendo até contra a própria esperança. Essas pessoas tiveram ações em relação ao que eles tinham convicção e certeza das coisas que eles queriam e daquilo que eles acreditavam. As ações que eles tiveram são reflexo do coração que cria em Deus, que o Deus do impossível estava agindo, que Deus age em meio às impossibilidades. Abraão creu contra a sua própria carne, né? Já como de um amortecido. Ele com 100 anos foi ter um filho, né? É assim que a palavra de Deus narra. Porém, a fé ela tem um propósito muito maior, que é nos dar a convicção e a certeza que a pessoa de Jesus Cristo é o Filho de Deus e é o único caminho, verdade e vida e é o nosso Salvador. E essa declaração é a declaração que importa para toda a eternidade. E nessa narrativa que nós vimos aqui de Jesus curando uma mulher que tinha um problema de saúde, mesmo sem haver um pedido diretamente para ele, sem ele saber que isso estava acontecendo, mas nós vemos aqui a atitude dessa mulher com relação à pessoa de Jesus Cristo. O texto conta que ela estava enferma já há 12 anos. Essa enfermidade dessa mulher, ela a isolou, vamos dizer assim, em 3 áreas da sua vida. A primeira área de isolamento dessa mulher foi dentro da própria família, né? Essa mulher era considerada impura. Toda mulher que chegava na menstruação normal, vamos dizer assim, no seu período normal, ela se separava, porque ela era considerada impura. Então, onde ela sentava, onde ela tocava, tinha que ser passado por um ritual de purificação. E esse ritual de purificação, ele se resumia à lavagem
ritualística daqueles móveis, cadeira, das roupas e da própria mulher. Então, cada período ela passava por uma situação de isolamento e purificação. Aqui nós vemos a mulher sendo dizendo, ou o testemunho aqui, que ela havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e que ninguém tinha podido curar, ou seja, essa hemorragia dela não parava. Então ela começou a ter um isolamento social. Essa mulher tinha que viver em isolamento, porque se não parava, ela é considerada impura por todo o tempo do seu período. E como o período não passava, ela ficou isolada da sociedade, ficou isolada da sua própria família e ficou isolada da parte espiritual, porque ela não podia ir ao templo também. Então veja que essa vida dessa mulher agora, com 12 anos já tentando a cura, já é uma procura desesperada pela cura. Já é um clamor a Deus. E ela ouve falar da fama de Jesus Cristo, que ele é curador, né, que ele pode operar esse milagre, e ela crê que esse Jesus, ele pode resolver a situação dela. Então ela vê o tumulto por onde Jesus está passando, as multidões que estão apertando, e ela toma a coragem e a iniciativa de chegar perto de Jesus. Veja bem, ela é uma pessoa que já é conhecida na sociedade por ser uma mulher impura e estar isolada. E ela vai contra o que a sociedade está pensando dela, ela se põe no meio da multidão e ela enfrenta essa multidão para tocar em Jesus. O seu propósito, a sua certeza é: se eu encostar nele, eu vou ser curada. Então é o que o texto está nos narrando. E a reação de Jesus é muito interessante, porque Jesus diz: eu fui tocado. E os discípulos estranham aquilo, né? Os discípulos falam: está todo mundo te tocando, né? Você está sendo apertado, oprimido. Tem aqui a palavra, você está sendo oprimido, ou seja, apertado, comprimido. Está sendo tocado por muitas pessoas. E os discípulos estranham, assim: Jesus não deve estar passando muito bem, né? Tem um monte de gente encostando nele, tocando nele. E ele falou assim: mas de mim saiu o poder. Ele continua insistindo. Por quê? Quando Jesus faz essa pergunta, é porque a pessoa que recebeu essa graça sabe que recebeu essa graça. Aquilo não é fortuito. Aquilo aconteceu de um modo instantâneo, gratuito, né? Não houve nenhum tipo de ritual, né? Foi graça de Deus mesmo, e Jesus sente que esse poder que saiu dele, né? A palavra ali, dinamis, né? no grego, fala sobre força. Saiu algo vital de Jesus ali, que faz parte da sua constituição. E quando ele questiona quem é que encostou nele, seus discípulos estranham, mas ela não consegue ficar calada e ela se apresenta, né? Se autodenuncia, se apresenta e diz: eu não posso esconder o que aconteceu comigo, né? Então essa passagem vai mostrar, primeiramente, que a fé que essa mulher tem a levou à ação. Às vezes nós vivemos religiosamente, fazemos parte de uma igreja, fazemos parte de uma religião, cremos em Deus, mas nós não agimos em favor da nossa crença. Nós não colocamos em ação a nossa fé. E veja bem, há uma diferença muito grande entre você crer que as suas ações são justificadoras dos seus erros, que as suas boas ações o levarão a Deus, que as suas ações em favor do outro, ou ações que são tidas como ações de bondade, sejam o motor principal
para o favor de Deus, esse é um pensamento equivocado. Porque a palavra de Deus vai nos dizer que não há ninguém que seja bom. Não há ninguém que faça o bem. Não há um que seja. A palavra é bem clara. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E na condição que nós estamos e somos nascidos de pecadores, somos pecadores, nós não queremos Deus. A nossa reação a Deus é de rebeldia. Essa é a nossa natureza caída. Essa é a nossa natureza pecaminosa. O que pode nos confundir é que, às vezes, diante da nossa necessidade, nós queremos um auxílio divino. Nós buscamos respostas sobrenaturais. Nós buscamos as chamadas bênçãos. Buscamos uma espiritualidade, muitas vezes, para nos sentirmos bem. Mas, diante da palavra de Deus, diante do Evangelho Santo do Senhor Jesus, o que vem aos nossos ouvidos, o Evangelho Santo, ele não fica somente no intelectual, não somente no intelecto, não somente no campo das ideias, mas a palavra de Deus, ela tem o poder para penetrar e dividir alma e espírito. Ela tem o poder para transformar um coração de pedra em um coração de carne. Ela tem o poder de do mais profundo poço, do meio do lixo, do monturo, como diz a palavra de Deus, o mais sujo pecador, transformá-lo, limpá-lo e fazê-lo assentar com os príncipes da terra. É isso que diz a palavra de Deus. Ela tem o poder renovador, regenerador, como nós dizemos. Ela pode deixar o ser humano ver a glória de Deus. Então a palavra de Deus, o Evangelho revelador do Senhor Jesus, ele é poderoso, porque ele traz a pessoa de Jesus. E trazendo a pessoa de Jesus, o Espírito Santo age na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma. E nós passamos a amar a Deus de todo o nosso coração, alma e espírito. De todo o nosso entendimento. Passamos a amar a Deus. De rebeldes, de inimigos de Deus, passamos a ser filhos de Deus. Essa é uma transformação maravilhosa que ocorre e deve ocorrer com cada um de nós. Eu te convido então a crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é a verdade, o caminho e a vida, como diz João. E nós muitas vezes estamos dentro de uma religião, né? Eu digo até por experiência própria, dentro da nossa própria igreja. Pessoas que têm 40, 50, 60 anos de vida comunitária, de vida religiosa, mas ainda não tocaram nas vestes do Senhor Jesus. Ainda não creem que Ele é o Senhor e Salvador. Ainda não creem que Ele pode transformar as suas vidas. E vivem sob o manto da religião e tudo é empecilho. A multidão é empecilho. A minha impureza é empecilho. Tudo o que está ao redor, tudo aquilo que a sociedade fala, tudo aquilo que a pessoa imagina, são obstáculos para entregar a sua vida e chegar ao Senhor Jesus. Essa mulher lutou contra a sociedade, lutou contra o isolamento, lutou contra a desesperança, que havia 12 anos já lutando para conseguir a cura, já não tinha mais bens para procurar essa cura. E ela tem uma certeza: em Jesus eu consigo a cura. E foi isso que aconteceu com ela. E quais são as palavras de Jesus? A tua fé te salvou. O que quer dizer isso? Foi as obras ela que salvaram ela? Não. Jesus está dizendo: aquilo que você crê, a tua fé te salvou, aquilo que você crê te salvou. E essa crença te levou a uma ação. Você fez aquilo que precisava ser feito.
Muitas vezes nós queremos receber bênçãos de Deus, mas nós simplesmente sentamos e esperamos que a bênção caia na nossa cabeça, que ela venha bater na nossa porta. E olha, eu vou te dizer, Deus é tão misericordioso que isso pode até acontecer, mas não é a forma como Deus designou que isso acontecesse. A carta de Tiago, irmão de Jesus, escreve a carta dele, né? É irmão de Judas também, que escreve a carta a Judas. Ele, irmão do Senhor Jesus, ele escreve dizendo: me mostra a tua fé sem as obras, e eu vou mostrar através das obras aquilo que eu creio, a minha fé. Então, às vezes nós vivemos religiosamente, fazendo todas as formalidades de uma religião, mas essas formalidades não expressam fé e nem nos levam à salvação. Não estou criticando simplesmente o formato religioso, mas o formato religioso tem que ser a expressão de que nós cremos. Quando estamos numa comunidade de fé, nós não esperamos somente ser ajudados. Nós precisamos de ajuda em alguns momentos, mas a nossa fé naquilo que nós cremos tem um poder tal que ela transformou tudo aquilo que eu achava que era importante na minha vida. Mas Jesus diz: se não negar a si mesmo e tomar a cruz e me seguir, não é digno de mim. Se você não me amar mais do que seu pai e a sua mãe, parece uma heresia isso, mas é Jesus dizendo. Ou seja, você vai honrar mais os desejos dessas pessoas ou honrar a Deus? Às vezes essas pessoas não querem que você chegue perto de Deus. Seu filho, sua filha, seu esposo, sua esposa. Você vai honrar mais a Deus ou essas pessoas? Mas veja bem, a religião também pode inverter isso aí. Você servir a Deus não é você se enfiar numa religião e fazer tudo que a religião pede. Você servir a Deus é você crer que o Senhor Jesus é o Senhor que pode te libertar, e quando Ele faz isso, Ele te dá o poder para testemunhar, para dizer quem é Jesus Cristo. É o que acontece com essa mulher. Ela tem que falar: sou eu, e o que aconteceu foi isso, isso, isso. Queridos, a minha oração é que você tenha esse encontro com o Senhor Jesus. Se você tem uma Bíblia em casa, leia a palavra de Deus. Ela proporciona esse encontro genuíno, verdadeiro, não conduzido por uma religião. Mas a religião tem esse papel também de conduzir você a esse encontro. Se ela não está produzindo isso, avalie bem se é uma religião que está em busca do que é o divino. Se ela está te levando para o caminho do amor, da regeneração, da salvação. Deus abençoe você, sua família, e até o nosso próximo encontro. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há na terra. Estamos nós perdidos.
triunfa na batalha. Sim, que a palavra ficará. Sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Se temos de perder família, bens, poder, embora